Paulo Rubens Paiva, audiência pública. Trabalhadores que resistiram à ditadura. Qual o futuro dessa memória? São Paulo, 4 de abril de 2013, Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 28ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, em parceria com o projeto Memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, no dia 4 de abril de 2013, às 9h30, na Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela. Sob o tema Trabalhadores que resistiram à ditadura. Qual o futuro dessa memória? Esclarecemos ainda que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Então, eu passo a palavra ao companheiro Sebastião Neto para que faça a organização da mesa e a condução dos trabalhos. Com a palavra, o Neto. Bom dia. Dentro da Semana Nacional de Direitos Humanos, nós propusemos 2 atividades aqui no Conselho Consultivo da Comissão da Verdade. Na verdade, a ideia era fazer as atividades e a Comissão da Verdade incorporou isso. A questão central, que o Adriano tem, inclusive, reforçado muito, é que o segmento, vamos dizer assim, trabalhadores, não tem tido o devido tratamento na memória da história política recente desse país. E, por uma feliz coincidência, tem um material aqui para quem não recebeu ainda, saiu uma notícia ontem, que está marcada para o dia 15, uma reunião com a Comissão Nacional da Verdade, uma reunião formal, protocolar, com as centrais sindicais. Então, aqui, por sorte, nós temos na mesa a Nilza, da Intersindical, o Rogério, da CTB, o Augusto, da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC, o Zé Ibrahim, da UGT, o Mancha, Luiz Carlos Prates, da Conlutas, a Ruth, da Força Sindical, Adriano, né? E a Maristela, da CUT Nacional. Deveriam estar aqui o Martinelli e o Stan. O Stan está com um tratamento muito bravo, está com uma recuperação de uma doença muito brava de câncer. Não sei se vai conseguir chegar. Se eles não puderem vir estar hoje, vamos incorporar no debate de amanhã, sem problema. Né? A gente pode não deixar de ouvir. Como esse material vai ser todo gravado e vai ser transcrito, a ideia, nós conversamos com quem foi chegando, e o Zé sempre chega na hora, né? Já fomos fazendo um acordo aqui, de que isso é o primeiro subsídio para a reunião das centrais dia 9, que depois vai reunir a Comissão da Verdade dia 15. Então, já foi uma feliz coincidência, Adriano. Parece que a história não acerta por acaso, né? As pessoas têm que ir fazendo para as coisas acontecerem. A ideia aqui é muito simples. Primeiro, era importante, a Milena vai estar no apoio aqui, a gente transcreveu a matéria do valor econômico de ontem, que todo mundo soubesse o que é isso aqui. Em essência, é uma iniciativa que a CUT fez uma carta para a Comissão Nacional da Verdade, na posse do Paulo Sérgio Pinheiro, porque eles tinham sido recebidos numa audiência pela Dilma, e colocaram esse problema. E, pelo que o Solanei falou, que é o dirigente nacional da CUT responsável, a Dilma falou, olha, se vocês não forem atrás, vocês vão ficar fora dos trabalhos. E encarregou o Brizolinha, que era o ministro, de encaminhar. Não teve nenhum retorno até uns 15 dias atrás, o dia que o Paulo Sérgio Pinheiro tomou posse. Então, foi feita uma carta da CUT, perguntando disso. Por outro lado, a Conlutas, que tem tido um papel muito ativo, vamos dizer assim, o Américo tem que coordenar isso, né, Mancho? Teve também uma reunião lá em Sergipe, né? Em Natal, com a comissão, e reivindicou a mesma coisa. E pode ser até que as outras centrais tenham feito, eu não conheço, então estou falando do que eu conheço. Mas como eu disse, como a coisa não acontece por acaso, né? Nós, não por coincidência, estamos reunidos aqui, e a questão que eu trago para cada um dos participantes é o seguinte, é muito simples, direta e objetiva. Né? Não é contar a história de vida, nós somos todas pessoas bastante conhecidas, as entidades são conhecidas. Vocês vão ter aí entre 5 e 10 minutos, cada um, que isso aqui vai dar mais de 1 hora se cada um falar menos que 10 minutos, eu vou avisar com 7, simplesmente dizendo 5, 7, 10. Tá? Não vou ser chato, vou dizer 5, 7, 10, com o público todo aqui. Tá? A pergunta é, qual a pauta das entidades em relação à apuração dos crimes cometidos contra os trabalhadores?
E qual é a pauta que tem, inclusive, no Estado de São Paulo, porque nós estamos na Comissão da Verdade de São Paulo. Então, tem uma questão de dimensão nacional e tem uma questão, num circuito particular, mas bastante importante, pelo peso econômico, pelo peso político de São Paulo. Tá certo? Então, a pergunta direta e objetiva, né, que eu vou pedir que o nosso decano aqui na mesa, que é o Zé Ibrahim, comece, né, até porque chegou mais cedo, vai ser punido, que saudade de serviço do quartel da Procuração de Serviço, né, Zé? Então, que a gente comece com essa questão. Qual é a pauta, qual a reivindicação, né? Porque nós poderíamos discutir intervenção no sindicato, assassinato de dirigentes. Vocês têm que lembrar que no governo Sarney, em 86, foram mortos mais de 280 trabalhadores rurais. Isso é central? É central as prisões de navio na orla portuária, em 64? É central a destruição que fizeram em Santos? É central, Metalúrgica de São Paulo, no dia 2, tem interventor no sindicato, Guarulhos? O que é central? Então, isso é uma questão que as centrais vão ter que resolver. Nós fizemos uma pesquisa, até tentei conversar com a Ruth, não tive tempo hoje, mas já conversei lá com o Campos. Nós temos uma denúncia que havia 1.400 delegados sindicais no Metalúrgica de São Paulo. Tá? Não tem um papel hoje nos Metalúrgicos de São Paulo o que aconteceu com esses delegados. Se eles foram desaparecidos, se as fichas foram entregues para a CIA, se o DOPS pegou, se não existiam, mas tem um depoimento do nosso grande o jornal sindical mais importante, que foi o Nunes, Antônio Carlos Ferreira Nunes, né, que escrevia uns 40 jornais sindicais ao mesmo tempo. Ele denunciou já em 65, no Jornal do Partido Comunista, que circulava aí no jornal clandestino, a demissão dos delegados sindicais do Metalúrgica de São Paulo. Tá certo? Os pesquisadores trabalharam lá, a Carmen Lúcia Lopes, o Murilo Leal, falei com o Campos, com o Júnior, não tem papel no sindicato sobre isso. Ninguém sabe o que aconteceu. Quer dizer, e nós tentamos achar os remanescentes dos delegados sindicais, não achamos. Está nos livros, mas não achamos. Então, não é fácil ter papel. Esse documentinho aqui, ó, que vocês vão, quem quiser tem cópia aí com a Milena, né, tem uma série de barbaridades. 65 a cobrada pede informação sobre pessoas. Aqui aparece o João Joaquim e o João Batista Campos, já estão aqui em 65 sendo investigados. Né? Então, é esse universo que nós perguntamos às centrais. Qual é a prioridade da pauta? E qual o trabalho que é possível fazer junto com a Comissão da Verdade de São Paulo? Vamos lá? Eu aviso com 5, 7, 10. Quem quer falar primeiro? Ibrahim, depois? Pode ser eu mesmo, não tem então, problema. Ibrahim, depois quem? Augusto? Tá bom. Então, é Osasco São Bernardo, assim, territorialmente falando. Ibrahim vai voltar amanhã para falar sobre Osasco. Tá. Você vai falar pela força sindical. Ah, territorialmente é Santos, tá bom. Vamos lá. Bom, eu quero dar meu bom dia a todas as companheiras, a todos os companheiros, cumprimentar aqui meus companheiros da mesa. Eu quero dizer inicialmente o seguinte, né, que quando houve o golpe 64, né, eu estava no chão de fábrica, eu trabalhava na Cobrasma, comecei em 61, dentro da Cobrasma, com 14 anos. E, claro, que nesse período eu já acompanhava o movimento, eu era sócio sindicato, essa coisa toda, e eu senti nitidamente, como peão de base, né, jovem, que eu era na época, que aquele golpe era contra nós. Então, quer dizer, eu acho assim que, historicamente, nós temos que rever essa questão. Né? O golpe foi dirigido contra os trabalhadores, contra as conquistas e a mobilização e a capacidade de organização dos trabalhadores, que apoiava as reformas de base, que apoiava o governo João Goulart, que era um governo progressista, entendeu? E que dialogava com os sindicatos. Tanto é que a reação dizia que o Jango queria instalar uma república sindicaleira no país. Né? Então, nitidamente, para mim, foi isso, contra nós. Tanto é que as primeiras medidas do golpe, já na madrugada do dia 31, já era prender dirigentes sindicais, já era intervir nos sindicatos, né? E as primeiras organizações que foram atingidas foram os sindicatos, o antigo Comando Geral dos Trabalhadores, né? O Movimento Camponês da Liga Camponesa, a prisão do Chico Julião, né? E a UNE, que eram os setores que estavam articulados, que se articulavam entre si, né? Para sustentar as reformas de base, sustentar aquela mobilização toda.
Então, companheiros, quer dizer, nós temos que ver isso, né? A maioria dos nossos sindicatos sofreram intervenção. E a repressão não parou por aí, porque depois continuou, né? Continuou. Vocês sabem o que aconteceu em 68 em Osasco, com a greve, as ocupações de fábrica e a intervenção do nosso sindicato, e naquele momento competia a mim presidir e liderar aquele movimento junto com o monte de companheiros e as comissões de fábrica, e aí a repressão continuou. Fala um pouquinho disso, é importante. Fala um pouco disso. Esse tema de Osasco... Eu sei que o Neto tem esse negócio de horário e tal, essa coisinha toda, mas se você não puder falar de Osasco... Se o presidente me der essa oportunidade, eu falo. Só lembrar que amanhã tem um debate específico sobre isso. Tá bom, mas vamos lá, vamos ver se a gente chega amanhã. Vamos fazer. Eu vou falar algumas coisas, entendeu? Quer dizer, Osasco, né, foi um dos primeiros sindicatos que sofreu intervenção, e o presidente do sindicato, na época, o nosso saudoso Conrado Del Papa, né, que ele era do Partido Socialista, mas um aliado bastante bem ligado mesmo com o que era a organização do Partido Comunista em Osasco, que era a organização mais articulada no movimento operário, principalmente nos metalúrgicos. O Lino, que era o tesoureiro, esse sim era até do Comitê Estadual do Partido Comunista, também foi preso. Quer dizer, enfim, a maioria, quem não conseguiu sair fora, foi preso, né? E nós ficamos lá, aquele pessoal de base, aí eu era delegado, né? O pessoal de base ficou sem o sindicato sob intervenção, né? E nós, bom, qual é o objetivo principal? Nosso objetivo principal era retomar o sindicato. Agora, para retomar o sindicato, precisava ter um mínimo de liberdade sindical. Não tinha direito de greve, a Lei 4.330 tirou o direito de greve, era ilegal, qualquer greve era ilegal, não tinha direito à negociação, quanto mais organização. Era difícil fazer uma reunião dentro do sindicato, tanto é que a gente fazia nas igrejas, o Valdemar Rossi está aí, ele sabe, acompanhou, porque aqui em São Paulo ele estava fazendo a mesma coisa, né? Então, quer dizer, a gente atuava na clandestinidade, né? E nosso objetivo era retomar o sindicato, conquistar as liberdades sindicais, né? E isso nós fizemos. Agora, não dava para reunir em sindicato, a gente se reunia clandestinamente. Então, quer dizer, nós pensamos, bom, agora o negócio é a partir da base, porque nós não tínhamos essa esperança da organização de base. As comissões de fábrica ainda era uma coisa assim que era uma panaceia ainda para nós, uma tremenda utopia. Nós começamos a fazer isso lá em Osasco, né? E foi graças a esse trabalho que a gente conquistou, foi a primeira oposição sindical, né, que conquistamos, né, o sindicato. Retomamos o nosso sindicato. E, a partir daí, bom, o nosso programa de luta era contra o arrojo salarial, pelo direito de greve, contra a Lei de Segurança Nacional, aquelas coisas todas. Esse era o nosso programa de luta, né? E nós realizamos isso aí, nós fizemos isso aí, nós não negamos fogo, né? E sabíamos o que poderia acontecer pela frente. Mas também a gente sabia que era necessário que os trabalhadores dessem um grito, que os trabalhadores, né, fizessem alguma coisa, porque a opinião pública brasileira, os estudantes estavam na rua, nesse período em 68, havia mobilizações, né, mas era mais o movimento estudantil, a intelectualidade, o novo teatro, as músicas, o Chico Buarque, etc. E os trabalhadores onde estavam, né? A gente estava satisfeito, a gente estava contente com aquela situação de arrojo salarial, de repressão, da lista negra de todas as fábricas, né? Da polícia infiltrando gente nas fábricas, como aconteceu na maioria das fábricas lá de Osasco, entendeu? A gente não estava. E mostramos com o gesto da greve, com aquela mobilização, com as ocupações de fábrica, sabendo que ia ter a repressão, né? Isso nós tínhamos consciência, né? Enfim, todo mundo conhece o que aconteceu, né? Só na Cobrada foram presos mais de 600 companheiros. A maioria dos membros das nossas comissões de fábrica, que não era só da Cobrada, foram presos, entendeu? Uma parte, como eu, fomos para a clandestinidade. No meu caso, eu e vários companheiros optamos pela luta armada naquele momento, porque achamos que não tinha mais como dialogar, não tinha mais como fazer de outro jeito, não tinha mais espaço, congresso fechado, né? Então nós tínhamos que partir para uma outra via. E escolhemos essa, com todos os erros que nós cometemos, com os equívocos, mas foi o que nós fizemos naquele momento, mas isso aí é outro episódio, né? Nós estamos discutindo aqui a questão dos trabalhadores.
Eu acho que depois de 68 a repressão continuou, muitos companheiros no ABC foram presos, que tentavam se organizar, reorganizar, retomar o sindicato, foram presos em Guarulhos, né, aqui em São Paulo, né, inclusive nas greves de 78, 89, né? 79, está me falando um pouco a memória, 79, né, eu já estava aqui, eu tinha voltado para o Brasil depois da anistia, até participei dessas mobilizações, principalmente lá na Zona Sul, né, houve repressão, houve prisões, né, ou seja, mesmo com a abertura política, o início da abertura política, a repressão aos trabalhadores continuou. E nós não podemos dizer que acabou. Hoje, claro que mudou muita coisa, avançamos, conquistamos espaços, essa coisa toda, mas ainda tem muito o que fazer, do ponto de vista da própria liberdade de organização, a própria liberdade sindical, né? Ela é questionada todos os dias, né? E acontece isso em São Paulo, agora quanto mais nos outros rincões do país, né? O movimento camponês até hoje é reprimido, e são trabalhadores como nós, né? Então, todas essas coisas nós temos que ver, né, para dizer o seguinte, né, essa luta nossa continua. E dentro da UGT, hoje eu sou dirigente da UGT, né, dentro da UGT, quando estava se discutindo a Comissão da Verdade, eu levantei essa questão dentro da central. Nós corremos um sério risco que tudo que aconteceu com os trabalhadores em todo esse período negro da nossa história, entendeu, passe desapercebido. Por quê? Nós temos muitos casos emblemáticos. Nós temos casos de desaparecimento, de assassinatos em tortura, um monte de coisa, né? E nós? Quer dizer, então, isso cabe a nós ter uma participação aí, pressionar, inclusive, a gente levantar todos os nossos casos, né, companheiros que foram presos, companheiros que sofreram repressão, companheiros que foram até assassinados, companheiros que estão até hoje desaparecidos, que eram dirigentes sindicais, que eram sindicalistas, entendeu? Então, quer dizer, eu levantei isso dentro da central. E lógico que os companheiros disseram, não, então você vai, pela central, você vai ficar o responsável. Né? Não só porque você tem conhecimento de causa, mas porque você também passou por isso, né? Então, eu, dentro da central, eu levantei, nós já fizemos alguns atos, algumas reuniões sobre isso aí. 3 minutos. Né? 3 minutos. Né? Eu fico muito feliz, eu fui convidado já 2 vezes pelos companheiros da Força Sindical a participar de eventos da Força Sindical, né? E eu acho que as centrais sindicais têm até obrigação e a responsabilidade de se articular entre si para poder a gente trabalhar e ser, né, ter parceria com a Comissão da Verdade, tanto as estaduais como a Comissão Nacional. E eu acho que nós vamos conseguir, estamos caminhando para isso, para trabalhar articuladamente, entendeu? Isso aí é um problema do conjunto da classe trabalhadora, não é um problema de uma central, né? Então, acho que nós estamos caminhando para isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, eu ficaria por aqui, mas antes o Valdemar Rossi pediu uma parte, eu posso conceder. Espera aí, dá o microfone. Só para lembrar nos seus depoimentos, só para lembrar nos seus depoimentos que a comissão de fábrica da Cobrasma, que era o esteio do movimento sindical naquele momento, foi extinta por ordem da ditadura. E isso foi, talvez, a maior pancada em cima da organização de base dos trabalhadores aqui em São Paulo. É isso aí, Valdemar. O Neto, amanhã vai ter uma específica sobre a greve de Osasco? Osasco, Perus, o Centro de Memória Sindical do ABC, a Pastoral Operária, a JOC, os que têm que ter um lugar na história. Esses aqui estão muito ativos hoje, aqueles estão mais ou menos hoje bem... E isso aí, que horas é amanhã? 1h30. 1h30, tá bom. Então vai, continua. Eu terminei, Neto. Tá. Ibrahim, só uma pergunta, uma curiosidade. Quando você saiu do país? Bom, eu fui preso dia 2 de fevereiro de 69,
né? Portanto, 6 meses depois da greve, que eu estava na clandestinidade, fiquei quase 1 ano preso. Eu saí do sequestro do embaixador americano. Eu fui trocado pelo embaixador americano. Isso foi em setembro de 69. Você foi para o Chile? Não, eu fui para o México. México. Depois eu fui para Cuba. Depois de Cuba, eu fui para o Chile, na época, quando o Allende assumiu. Eu fui para o Chile. Fiquei lá até o golpe. Teve o golpe, eu saí pela Embaixada do Panamá. Daí eu fui para a Europa. Os últimos 5 anos, eu passei 10 fora. Os últimos 5 anos foram na Bélgica. Tem um filme espetacular, que o Ibrahim tem uma participação ótima, que é o Hércules 56. Eu aconselho todo mundo a ver esse documentário, que eu acho que foi o melhor que foi feito até hoje. Espero que haja outros melhores, mas esse é muito bem feito. Augusto? Hércules 56. Bom, Hércules 56. É muito bom. Do Silvio Darim. Silvio Darim. Exatamente. Está na internet, viu? Está na internet. Augusto Portugal agora? Augusto. Augusto Bom, Portugal. Se companheiro- apresenta, Augusto, por favor. Oi? Se apresenta. Presente. Não, se apresenta, Ah, faz sim, a sua sim. introdução. Bom, antes de me apresentar, companheirada, eu vou pedir a deferência especial para o companheiro Adriano Diogo, presidente dessa sessão e da comissão, de também fazer um pequeno relato lá da nossa luta do ABC. Inclusive, tem o nosso camarada aqui, o Djalma Bom, velho camarada, a nossa referência, um dos decanos aqui, junto com o Zé Ibrahim, dessa nossa luta tão gloriosa e tão sofrida. E eu sou Augusto Portugal, atuei em São Bernardo do Campo desde 1975, fui dirigente da greve da Scania e das greves de 79 e 80, fundador e dirigente, junto com o Djalma e o Gilson Menezes, da Associação Beneficente Cultural dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Diadema, mais conhecido como Fundo de Greve, e atuo atualmente na Associação dos Metalúrgicos Anistiados, do ABC, uma associação dedicada a processos de reparação com base na Lei 10.559 de 2002, para trabalhadores que foram perseguidos pela repressão e pela patronal no exercício do seu direito de lutar por direitos, nas greves, manifestações e organizações dos trabalhadores, né? Então, a nossa associação, além de ter essa missão, também luta, mais recentemente, e sob o âmbito, a influência da instalação das comissões da verdade, pela nossa luta pela verdade, memória, justiça e reparação, 4 dos 5 princípios inscritos na justiça de transição. Então, rapidamente, essa minha história, eu gostaria de relatar brevemente que São Bernardo do Campo, o sindicato foi fundado em 59, primeira diretoria teve como presidente o companheiro Orison Saraiva de Castro, militante e dirigente do Partido Comunista, que também foi perseguido logo que a ditadura se instalou, foi para a clandestinidade, durante muitos anos esteve ausente do Brasil. Isso da associação profissional. Quando é fundado o sindicato, oficialmente, como entidade, né, da primeira diretoria, que vai de 61 a 63, um dos camaradas nossos é o companheiro Derli José de Carvalho, que, junto com seus irmãos, os irmãos Carvalho, eram metalúrgicos da nossa base de São Bernardo do Campo de Diadema, e, tendo origem no Partido Comunista e, logo em seguida, se filiando ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, foram perseguidos para a ditadura, também recorreram ao recurso da luta armada, e o companheiro Derli José de Carvalho acabou sendo um dos nossos militantes e dirigentes sindicais de São Bernardo, do sindicato, que foi perseguido, foi preso, torturado e foi banido naquele sequestro, se não me engano, do embaixador alemão ou suíço. Do alemão. O companheiro Derli Carvalho era dirigente militante da ala vermelha do PCdoB.
Então, essa história começou cedo, logo depois do golpe. As nossas diretorias compunham militantes das diversas organizações de esquerda que atuavam na região, POLOP, AP, PCdoB, PCB, e um registro digno desse momento é a nossa participação na Praça da Sé, em 68, nas organizações de lutas e greves lá em São Bernardo do Campo. Bom, com a repressão, continuou o trabalho clandestino dentro da fábrica, tanto parte da direção sindical como da militância, Pastoral Operária, enfim, que a gente vai ver amanhã, e as demais organizações que atuavam. Mas, rigorosamente, o que aconteceu foram lutas bastante isoladas, às vezes dissessões, e muita perseguição, muita repressão, companheiros na Volks, na Ford, enfim, relatos que ainda estão por ser feitos. Em 78, já em 77, inclusive com esse período de efervescência política que começa a ser retomado no Brasil, a luta dos estudantes de 77 é um bom exemplo, cala fundo na alma e na disposição de todos aqueles que lutavam, inclusive nós, trabalhadores, especificamente do ABC, e em 77 a gente começa uma grande luta, liderada pelo sindicato da luta pelos 34,1%, e em 78, com algumas paralisações parciais, que já aconteciam na Ford e tal, nós, da Scania, entramos em greve, toda a fábrica, no dia 12 de maio de 78. Uma greve que foi pioneira, que teve características de organização muito importantes. 78, 79 e 80, além de nós, digamos assim, fazermos a nossa parte lá no ABC, com o nosso sindicato, a diretoria do sindicato, e um grupo grande, enorme de companheiros, de organizações de esquerda, de militância na fábrica, continuamos na nossa luta por direitos, fomos à greve de 79, 78, ainda é um ano que nós atuamos politicamente muito forte, fizemos o nosso 3º Congresso dos Metalúrgicos em outubro, um congresso que teve a presença de companheiros da oposição sindical, de outros sindicatos. Em junho, nós participamos com uma delegação grande de São Bernardo e outras delegações de outros sindicatos, já numa prévia articulação daquilo que se convencionou chamado sindicalismo autêntico, participamos do 5º Congresso da CNTI, no Rio de Janeiro, onde também nós acabamos por definir um tom político de que a luta dos trabalhadores também, além de lutar por seus direitos, era a luta por liberdades democráticas, pela Constituinte, pela anistia, enfim, era a luta política contra a ditadura. Então, 78 e 79 foi um ano, e 80 foram anos importantes, não há quem não se lembre da greve de 41 dias de resistência e luta, com manifestações de massa, com apoio grande ao nosso fundo de greve. 5 minutos. E um registro que eu acho que é importante é que 78 a 81 foi um ano de criação de formas de luta nas fábricas, livres, independentes, buscando a liberdade e autonomia sindical que o sindicato e todos nós queríamos. Foram anos de ocupações de fábrica, comissões de fábrica, cujo exemplo maior é da Ford em 81. Respondendo mais objetivamente agora, para concluir, Sebastião Lopes Neto e Adriano Diogo, qual o futuro da memória nossa? Eu diria que o presente da nossa memória é realmente aprofundar esta nossa articulação concreta em torno de iniciativas, atividades que não se restringam àquelas atividades pioneiras e gloriosas, como o projeto Oposição na Memória Sindical, né? Memória da Oposição Sindical e outros poucos, infelizmente,
projetos que a gente tem. É tempo de nós constituirmos, no presente, uma rede de entidades, iniciativas comuns. A CUT, por exemplo, já tem a participação ativa, tem um departamento de documentação primoroso, valioso, infelizmente isolado, não é a regra das entidades sindicais. E a CUT vai participar da 3ª jornada dos arquivos dos trabalhadores, agora em setembro. Enfim, são iniciativas que nós devemos multiplicar, articulando as entidades sindicais e as entidades populares, entidades civis, porque, na verdade, o projeto Memória da Oposição, a nossa Associação dos Metalúrgicos Anistiados, são associações de trabalhadores, mas não são associações sindicais. O fato é que essa é a tarefa urgente e prioritária, felizmente crescente, da necessidade de produção de história e memória, mesmo porque muitos camaradas já estão se indo, né? Mas nós temos um objetivo muito claro, nós temos, sem dúvida, eu não concordo muito que a história dos trabalhadores tem sido minoritária na descrição, há muita produção, mas não é uma produção articulada diretamente pelas entidades, pelas associações, pelos militantes que participaram, e sim uma produção articulada com o nosso apoio, com camaradas, com estudiosos, enfim, que muito vem contribuindo para recuperar essa história. O fato é que essa história é importante para registro, para aprendizado com essas práticas de luta e, fundamentalmente, no meu juízo, para continuar a luta contra a opressão dentro da fábrica, contra o controle industrial, despotismo de fábrica, contra a repressão e tortura que vem aumentando no Brasil. Tem uma pichação muito boa que a gente vê por aí. A ditadura acabou, mas não avisaram a polícia. A tortura é uma prática constante, permanente, dirigida contra a população pobre. A tortura é classista, a história é classista, e acho que cabe a nós, trabalhadores, levantarmos o sentido amplo, democrático e geral da perspectiva classista que os trabalhadores têm de reconstrução de história. E, para terminar, então, respondendo qual o futuro dessa memória, é articular ações, integrações, fundamentalmente redes de trabalho, de troca de experiências, mas redes articuladas, constantes. Registrar aqui na segunda quinzena de maio, nós vamos ter 2 atividades, uma da comissão, na verdade, aqui, e a outra das entidades de caráter político, sindical, em torno da memória do camarada Olavo Hansen, que é um símbolo, né, da perseguição e luta que foi desenvolvida desde 64 contra os trabalhadores pela ditadura e pela patronal. E, respondendo objetivamente à pergunta do Neto, que é extremamente preciosa, eu entendo que a pauta que nós devemos desenvolver na prática entre nós, mas junto à Comissão da Verdade Nacional, é uma prática que avalie os crimes da ditadura contra os trabalhadores, que vão desde a criação da legislação antigreve, a 4330, uma das primeiras legislações que a ditadura cria, né? Intervenções sindicais, né? Enfim, todo esse aparato de controle operário e sindical e dos trabalhadores do campo, mas, ao meu juízo, investigar as demissões e perseguições de sindicalistas e militantes, investigar todos os aspectos repressivos, policiais militares que aconteceram e a consequência da negação do direito ao trabalho desses companheiros e camaradas pelo desemprego, pela perseguição política, e, fundamentalmente, também, a identificação da articulação empresarial com a repressão. Citando apenas um caso, que é o meu caso pessoal. Eu descobri no meu habeas data, né, em 77, que toda a minha documentação na Scania, documentação de caráter privado, né, ficha de admissão, ficha funcional, ficha demissional, tudo isso havia sido entregue à seccional do DOPS, no ABC,
pela empresa, fato atestado pela declaração de recebimento do delegado desses dados meus, identificados os funcionários da Scania que entregaram. Então, a certeza da impunidade era tão grande que eles faziam o que queriam. Esse meu caso é um caso pessoal, há dezenas de casos registrados com o mesmo caráter. Em outros países, isso ocasionava a morte, a perseguição de vários companheiros, mas, enfim, essa pauta das entidades, ao meu juízo, deve conter os crimes da ditadura e os crimes empresariais, né, de demissão e perseguição de militantes, a sua articulação junto à repressão e a identificação do modus operandi de fatos concretos da articulação empresarial. Para concluir definitivamente, nada mais simbólico que, na greve de 80, os helicópteros do Exército pousando no pátio da Volkswagen no Brasil. Esse é um dos símbolos, que são dezenas que nós temos, que nós precisamos recuperar, mas sempre com sentido de classista, de luta, de combate à repressão dentro das fábricas, à tortura, enfim, da ação do Estado e do empresariado contra os trabalhadores e o povo. Portugal, eu queria fazer uma pergunta. Eu não queria interromper a sequência de depoimentos, não quero quebrar essa disciplina, porque vai ser uma manhã longa. E acho que você que representa esse segmento aqui do ABC, da CUT, acho que é importante. E o Ibrahim falou daquele documentário do Hércules, né, que é realmente um dos documentários mais bem feitos. Eu queria fazer um comentário, que depois eu queria voltar a isso, para a gente reunir todo o material das greves, das lutas operárias, mas eu queria te falar uma coisa. Aquele cineasta Barreto, o Barreto pai, fez um filme, que é O Que É Isso, Companheiro, que eu considero um dos maiores desserviços à nação e à luta do povo brasileiro, com uma contribuição enorme da versão que o Fernando Gabeira tinha dos fatos. Aí o filho do Barreto, talvez tentando corrigir aquele absurdo daquele O Que É Isso, Companheiro, fez um filme sobre a história da mãe do Lula e do Lula. Eu nunca tinha assistido aquele filme com calma, outro dia assisti. E eu queria, depois que a gente, tal Djalma Bom aqui hoje, que a gente assiste aquele filme com calma, porque essa família Barreto continuou fazendo um desserviço à nação. A forma que a organização do Sindicato de São Bernardo é apresentada antes da diretoria do Lula e do pessoal do Lula é péssima. É péssima. O registro do golpe não fala em golpe e fala em abril. Já em abril, de uma forma adiantada, fala alguma forma de repressão que o sindicato teve e tal, né? E aquilo, oficialmente, apareceu como a história do Lula e dos trabalhadores do ABC. E aquilo não tem nada a ver, né? Inclusive, em relação à família, a história pessoal, uma coisa horrível, horrorosa, né? Só queria fazer esse registro para como essas versões que acabam prevalecendo acabam virando verdade, acabando virando história. E dizer que não pode se esquecer também que foi no dia 1º de maio, na greve, que chegou a notícia da morte do Fleury. Do Fleury, exatamente. Bom, obrigado. Adriano, é verdade, há uma grande documentação, nós temos só de São Bernardo 2 Vocês filmes. têm lá na TVT um monte de coisa, né? Grande acervo. Que pouca gente conhece. Exatamente. E filmes conhecidos por todos, como Linha de Montagem, o ABC da Greve, a Linha de Montagem do Renato Tapajós, ABC da Greve do Leon Hirschman. Enfim, há vários filmes importantes que retratam essa condição de luta, né? De uma forma real, combativa, né? Eu só queria passar à mão do relator um documento, resolução do 7º Congresso do nosso sindicato, em outubro de 2011, uma separata sobre cultura, memória e história de direitos humanos, que é a política que a gente vem desenvolvendo lá junto às entidades que tratam das questões de memória, de história, do ponto de vista
de uma perspectiva classista e democrática. Eu vou passar a mão do relator, e essa é uma contribuição desenvolvida pela AMA, Associação dos Metalúrgicos Anistiados, uma das associações que a gente participa, e da Associação Utopia e Memória, A1, que também é uma associação que trabalha com a perspectiva da memória e da história de vários companheiros ex-metalúrgicos. Então, acho importante, depois vou enviar para os camaradas das centrais, enfim, está à disposição. Acho que é uma política que tem que fundamentar a nossa articulação, a nossa ação, o nosso processo de reconstrução. Muito obrigado. Só uma coisa, bom, as palmas. O Augusto conseguiu, nesse documentação dele, uma lista muito importante. Acho que é melhor você explicar, Augusto. Essa aqui que tem você, o Elias. Sim, sim, sim. É o seguinte, né, companheirada? A verdade é que, embora haja absoluta necessidade da abertura de todos os arquivos, a gente tem que catar, né? A gente tem que pesquisar. É um trabalho exaustivo, e acho que nós temos vários companheiros que vêm pesquisando. Eu acho que nós temos, inclusive, companheiros nossos, o Elias é um dele, lá em São Bernardo nós temos 3 ou 4 companheiros que adquiriram a técnica porque estudaram, se formaram, enfim, nós temos que pesquisar, e essa pesquisa da minha documentação, recentemente pesquisando no Arquivo do Estado, eu achei, inclusive, um documento inédito, que é a transcrição da ata, o relato da assembleia de fábrica que nós fizemos na greve da Scania, por um agente policial. É um documento que eu, no meu habeas data, não o recebi, mas, pesquisando, achei. E essa lista negra, né, a famosa lista negra, com mais de 400 nomes, de São Bernardo, né, que era uma lista dos ativistas identificados pela repressão e pelas empresas, já que há informações típicas de quem tem o controle da empresa, né, informações de endereço, de profissão, enfim, detalhes. Seção que o cara trabalha. Seção que a pessoa trabalha. Então, são mais de 400 companheiros identificados, e que é um documento que também não vem quando a gente faz uma pesquisa oficial, né? Eu também, aliás, o companheiro Lulinha, né, Luiz Soares da Cruz, companheiro valoroso lá de São Bernardo, que descobriu, e a gente começou a divulgar. Eu passei esse documento em 77 para a Comissão de Anistia, né, para Beatriz Bargieri, exatamente, então relatora. Ou seja, a articulação empresarial, se é clara e nítida, depende fundamentalmente do nosso trabalho, porque tudo conspira a favor da articulação, do ocultamento da ação empresarial, né? E a responsabilidade social das empresas é antiga, só que sempre foi a responsabilidade social com a repressão, com a exploração, com, enfim, a perseguição de trabalhadores em luta, né? A verdadeira parceria público-privada se iniciou entre os órgãos de repressão e as empresas. Então, a gente precisa pesquisar. A iniciativa pioneira do Projeto Memória da Oposição e outras ações aí vem começando a puxar o fio dessa história, mas deve ser como a ponta do iceberg, com uma multidão, com um volume fundamentalmente oculto que nós precisamos desvelar, né? Então, essa é a informação que o Neto me pediu sobre essa lista negra dos ativistas e militantes de São Bernardo do Campo Diadema na greve de 1979. É um documento que está aqui, tá? Registrar a chegada do Stanislau Zermeta, a gente chama de Stan, da ANAP. Tá bem? Se você tiver problema de horário, Stan, você quer prioridade para falar ou você espera um pouco? Tudo bem? Então, mancha. Luiz Carlos Prates. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Neto, deputado Adriane e todos os companheiros da mesa, os companheiros da Central. Eu acho que é muito importante a iniciativa desse evento para a gente resgatar a memória e a história do movimento operário.
Pessoalmente, eu sou metalúrgico, atualmente metalúrgico da General Motors, em São José dos Campos. Estou representando a CSP Conlutas. Fui um perseguido também pelo regime militar, sendo monitorado quase que a minha vida toda pelo DOPS. Trabalhei em várias empresas, demitido de várias empresas. Um exemplo clássico aqui é a Monarch, onde a minha ficha funcional da Monarch estava no DOPS quando a gente foi pesquisar também. E também sou parte de um grupo que é o grupo de perseguidos da Convergência Socialista, uma organização que, na década de 70, 80, lutou contra o regime militar e teve seus membros perseguidos. Então, nós temos um grupo que está fazendo atividades também e reivindicando a reparação. A CSP Conlutas, ela tem trabalhado pelo menos nos últimos anos, no sentido de resgatar a memória e resgatar a participação dos trabalhadores no combate ao regime militar. Nós realizamos diversas atividades, o Adriano Diogo já participou de várias delas, o Neto também teve oportunidade, membros da Comissão de Anistia, o Paulo Abrão também já participou. Sempre quando nós realizamos um congresso, nós trazemos esse ponto em pauta para poder fazer esse debate entre os trabalhadores. Exatamente porque nós achamos, o primeiro ponto que nós temos que desmascarar em relação ao golpe militar, acho que já foi falado aqui pelo Ibrahim, é que o golpe militar foi um golpe de classe. Existe uma lenda de que o golpe militar no Brasil não teria atingido os trabalhadores, não teria havido resistência, e que era um consenso da sociedade. E isso é uma mentira deslavada. Então, a primeira coisa é resgatar a memória. Foi um golpe de classe, apoiado pela CIA, apoiado pelos setores empresariais, e que tinha como objetivo esmagar a resistência da classe operária, dos trabalhadores, que vinha avançando. Então, nós temos que levantar, através de dados, as perseguições, as mortes, as prisões, as centenas de milhares de trabalhadores que foram em greve, que depois entraram em greve, depois também foram reprimidos, ou seja, trazer essa memória para desmascarar essa situação que o golpe militar não foi um golpe ó, dita branda, como já se falou através da grande imprensa, né? Então, acho que essa primeira tarefa que as centrais sindicais tem que fazer isso. Isso pode ser feito, por exemplo, fazendo comissões da verdade nos sindicatos, nas centrais, para apurar a participação das empresas, né, apurar a participação das empresas, porque as empresas que forneciam material de repressão, desde a frota de veículos, era fornecida pelas empresas. E as informações, o financiamento. Agora, quando se teve o arquivo do DOPS, se abriu o arquivo do DOPS, se viu que a Fiesp membros da Fiesp frequentavam quase que cotidianamente a sede do DOPS, assim como membros de embaixada, desde o Japão, dos Estados Unidos, e tal, que também frequentavam a sede do DOPS, numa cumplicidade evidente com o regime militar, inclusive figuras hoje da política que continuam se posando democrata, mas que também colaboraram com o regime militar. Eu acho que essa visão de classe é o primeiro elemento que nós temos que fazer. E exatamente por quê? Porque é necessário destruir o aparato de repressão. Porque esses métodos que foram utilizados, hoje eles continuam sendo utilizados de maneira talvez mais sofisticada. Por exemplo, em relação à delação das empresas, que se dava através do DOPS. Hoje, os recursos humanos das empresas, e particularmente dentro das fábricas, da indústria privada, os recursos humanos dentro da empresa, eles fazem verdadeiros relatórios semelhantes a esses relatórios que era feito pelo DOPS. Semelhante, eu, em particular, eu fui demitido, se não me falha a memória, em 1996 da empresa.
na General Motors. E, ao pegar o processo, os relatórios que eles faziam era acusação que era comunista, que era infiltrado, que fez assembleia em tal momento, o que fez de manhã, o que fez à tarde e tal, e é tudo parte do processo público. E as empresas continuam até hoje fazendo isso. Tá? Exatamente por quê? Porque não foram penalizadas por aqueles que fizeram durante o período da repressão e continuam fazendo dentro das fábricas. Porque, se é verdade que fora conquistamos, fruto da luta, conquistamos algum grau de liberdade, dentro das empresas, a situação de falta de liberdade de organização, falta de liberdades políticas, ou liberdade para fazer qualquer coisa, continua, e o sistema de vigilância, seja através de relatórios constantes, monitoramento através de câmeras, tal, também funcionam. Tá? E não precisa ir muito longe. Agora, teve uma reportagem nos meses passados, aí, que falava como que funciona os organismos de repressão hoje, dentro do governo federal. A greve do funcionalismo federal, ela foi monitorada com arapongas. Tá? Com arapongas. E o ABIN ainda está dentro do Palácio do Planalto. Ainda existe isso. E é necessário liquidar. A gente tem que fazer a memória para poder liquidar com esse processo também. Outro fato que ficou mais ou menos escandaloso, nas obras de Belo Monte, onde a empresa contratou uma pessoa para poder infiltrar no movimento dos trabalhadores, tanto no movimento Xingu Vivo, quanto nos movimentos dos sindicatos, para poder fazer relatórios, e esse relatório levou a prisões de pessoas. Então, se a gente não resgata essa memória, esses fatos continuarão acontecendo, e nós precisamos liquidar, acabar com esse aparelho de repressão, que muitas vezes não, que agora tem uma outra cara, uma outra faceta, tá? Que é através da criminalização dos movimentos sociais. Quem abriu os jornais dessa semana vê, me parece que nos últimos 15 dias foram mortos 2 camponeses. Isso para falar nos últimos 15 dias. Isso porque é uma situação de impunidade. Então, nós achamos muito importante que a gente consiga fazer dossiês que levante as greves que ocorreram, a repressão que ocorreu, as demissões que ocorreram, inclusive a exigência de reparação, não só do Estado, mas reparação também por parte das empresas, por ter feito essas questões. Uma outra questão que também nós achamos que é muito importante e decisivo para a continuidade da luta pela anistia, a luta pela reparação, a luta para a gente resgatar a nossa memória. É a farsa que se tem em torno da anistia, não sei se vocês ficaram sabendo, acredito que sim, o Clube Militar, o presidente do Clube Militar, o presidente do Clube Naval e o presidente do Clube da Aeronáutica, no dia 31 de março, eles soltaram uma nota que simplesmente reivindica o golpe militar. Ou seja, diz que houve uma intervenção do Exército em benefício da nação brasileira e, não obstante, em desespero de causa, as minorias envolvidas na liderança da baderna, que pretendiam instalar no Brasil, tentaram se reorganizar e, com capital estrangeiro, treinamento no exterior e apoio de grupos nacionais que almejavam empalmar o poder para fins escusos, iniciar ações de terrorismo com atentados à vida de inocentes que, por acaso ou por simples dever de ofício, estivessem no caminho dos atos delitosos que levaram a cabo. E que não venham agora esses democratas da revista falar em Comissão da Verdade. Ou seja, use-me aqui, representando pelo menos uma parte do pensamento, exatamente porque existe a impunidade. O Brasil é o único país onde aqueles que puniram, aqueles que torturaram, aqueles que prenderam, continuam soltos. Não só continuam soltos, e se fala da anistia, se fala que a anistia foi um ato de conciliação, quando não foi verdade. A lei de anistia que foi promulgada, os setores que combatiam o regime militar foram contra. Porque quando se falava em anistia ampla, geral e restrita, é porque teria que ser uma anistia que não fosse só anistia para quem tivesse feito manifestações, tal, mas que fosse aqueles que, inclusive, pegarem armas. Então, era uma anistia ampla, geral e restrita para todos os lutadores contra o regime militar.
e não uma anistia para os torturadores. Não existe anistia para os torturadores. E se não se mexer nisso, não se mexer na resolução do STF, que diz que tem que se esquecer, que a lei foi para os dois lados, vai se continuar esse clima de impunidade que permite com que um setor de militares tenha a ousadia de, no dia 31 de março, comemorar o golpe, dizendo que está se tentando culpar só um lado, que eles também têm, houve vítimas dos dois lados, o que é uma aberração do ponto de vista histórico e uma aberração total. Portanto, a reversão dessa lei da anistia, a punição dos torturadores, tem que estar na pauta do movimento sindical. A punição dos torturadores, a punição das empresas, a reparação moral, política e econômica de todos aqueles que foram atingidos pelo golpe. Então, acho que essas tarefas são tarefas que estão postas e que o movimento operário, como teve um papel fundamental, porque teve um papel fundamental para derrubar o regime militar, foi importante as manifestações que houveram, as manifestações estudantis, inclusive aquele momento, a unidade que houve entre elas. Vocês se lembram, em 1977, quando houve a prisão do Zé Maria, do Celso Brambila, no ABC, por simplesmente estar distribuindo um material, um panfleto, dizendo o que era o dia 1º de maio, que era o Dia Internacional dos Trabalhadores. Foram presos, torturados, por dias torturados. E só não morreram porque houve uma reação muito forte do movimento estudantil na época, onde se foi a USP, onde surgiu as grandes manifestações, como se fala, a pita da panela de pressão, né? Os movimentos estudantis saíram nas ruas, a juventude, no país todo, grandes manifestações, grandes movimentos, que foram muito importantes, mas a entrada decisiva da classe operária, em 79, as grandes greves, é que fez com que o regime militar, que apostava numa saída negociada, numa abertura, tal, fosse derrubado depois, posteriormente. Então, nós que jogamos esse papel fundamental, agora também podemos e devemos jogar esse papel, de trazer à tona uma verdadeira comissão da verdade e de justiça, que, em primeiro lugar, recoloque o lugar que teve os trabalhadores e o povo neste golpe, denuncia o caráter de classe desse golpe, que coloque como tarefa que nós temos a extinção de todo o aparato de repressão e de vigilância sobre o movimento sindical, o movimento popular, e acabar com a criminalização dos movimentos sociais, e também que termine com a posição de punição para as empresas, punição para os torturadores, que é a única forma de você acabar com essa dívida histórica que tem o nosso país em relação às conquistas democráticas e às liberdades democráticas. Ruth. Como você quiser. Bom dia, companheiras e companheiros, camaradas, né? Eu acho que uma grande parte aqui. Eu queria, em primeiro lugar, me apresentar, né? Meu nome é Ruth Coelho Monteiro. Eu estou atualmente como secretária nacional de Direitos Humanos e Cidadania da Força Sindical. Sou dirigente sindical, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário de Santos, Baixada Santista, e Vale do Ribeira, e Litoral. E também sou esposa de um grande sindicalista, Arnaldo Gonçalves, metalúrgico de Santos, que durante muitos anos foi presidente daquele sindicato e participou. Eu acho que os mais antigos aqui conhecem a participação e a atuação do Arnaldo Gonçalves no movimento sindical, na primeira Conclate, segunda Conclate, e na Procute, na Comissão Nacional Procute. Eu quero saudar, né, o presidente da comissão, Adriano Diogo, pela própria instituição da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, e também por essa audiência pública, na qual eu não vejo mais também
muitos deputados envolvidos, mas assim eu acho que é uma importante iniciativa que essa casa fez, e por ter chamado, principalmente por ter chamado o movimento sindical. Quero agradecer ao Neto pelo convite também, e eu gostaria assim de iniciar reforçando a visão que o José Ibrahim e especialmente também o companheiro Mancha aqui colocaram, de que realmente o objetivo maior do golpe, da ditadura, foi acabar com as conquistas e o avanço do movimento sindical e da luta dos trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores. Isso tanto é verdade que, até hoje, nós não conseguimos recuperar as condições que existiam antes de 64. Certo? Até hoje, nós não temos a liberdade de organização dentro das empresas, quando, naquela época, a gente já tinha os delegados sindicais. A gente vê o quanto reduziu massa salarial, o quanto reduziu conquistas sociais e, em geral, dos trabalhadores durante todo esse tempo. Então, a gente vê que o objetivo maior desse golpe, de tudo isso, foi para passar um modelo de desenvolvimento diferente daquele que estava sendo aprofundado no momento, diferente daquela democracia, e que, na verdade, a perseguição não foi só a perseguição aos comunistas, mas foi a perseguição aos sindicalistas, especialmente. E como, embora não tenha nascido em Santos, eu vivo lá desde 1976, convivi com muitos dos sindicalistas e trabalhei em muitos sindicatos na época, como jornalista, em vários sindicatos portuários, sindicatos químicos, metalúrgicos, urbanitários, rodoviários, enfim. E conheci pessoas como Leonardo Reutemann, como Osni Neri, como o senhor Cláudio, dos Químicos de Santos, todos que ficaram presos no Raul Soares, que era um navio onde se levavam os dirigentes sindicais, onde eram torturados. E Marcelo Gatto, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, também. Então, convivi com todas essas pessoas e, inclusive, a história dessas pessoas muitos deles conseguiram ser gravadas pelo arquivo da cidade de Santos. Tem os depoimentos dessas pessoas. Eu acho que também é importante resgatar dentro desse arquivo. No arquivo da cidade de Santos tem o depoimento desses dirigentes sindicais, de alguns, né? Alguns não foi possível porque eles já haviam falecido quando se iniciou esse projeto. Mas eu acho que o que é importante a gente notar é que, se a gente não revirar essa história, não colocar ela à luz e realmente não seguir o caminho de que, ao levantar a memória, na verdade, trazer à luz aquilo que, durante mais de 20 anos, ficou enterrado, ficou submerso, ficou oculto só de conhecimento de uma pequena minoria, se a gente não trouxer isso, a gente corre vários erros e vários riscos. É aquela questão da gente realmente não ter uma possibilidade de reparação, de justiça e reparação. Agora, eu acho que, mais do que a justiça e reparação, que a verdade pode vir a trazer, eu acho que é a questão de auxiliar na luta atual. Porque, como o companheiro Mancha falou, é super importante, na questão das práticas antissindicais, a gente ter punições, e punições para as empresas. Porque eu acho que não basta o Estado vamos supor, indenizar, não basta o Estado se desculpar, ou não basta a gente fazer tudo isso, se a gente também não chegar
nas empresas que foram não só coniventes, mas elas foram coagentes. A verdade, as empresas, elas, sem a participação delas, não teria como os órgãos de repressão ter todas essas informações. Então, na verdade, as empresas, elas também devem ser punidas pelo que elas fizeram. Aquelas que ainda existem, por exemplo, elas têm que primeiro trazer essas informações a público. Elas têm que, assim como nós temos, nós conseguimos avançar publicamente na transparência, na lei de transparência, que os órgãos públicos têm que dar as informações, nós ainda não conseguimos chegar nem perto da transparência das empresas. Então, as empresas, elas são umas coisas assim, intocável, como dizia o companheiro Magri, imexível, né? E assim, eu acho que a gente não pode, porque a empresa ela tem uma função social, e se ela tiver uma função social, ela tem que responder para a sociedade onde ela vive também. E eu acho que as empresas, elas têm que abrir, sim, também essas informações das pessoas que elas demitiram e por que demitiram, certo? E elas têm esses dados, as empresas têm esses dados, de quem foi demitido, a época que foi demitido e por que foi demitido. Elas têm. Depois, eu acho que também a gente não pode deixar de tocar na questão das Forças Armadas. A gente só fala em DOPS, mas ninguém pega os arquivos do Exército, ninguém pega os arquivos da Aeronáutica, ninguém pega os arquivos da Marinha. Exército, Aeronáutica e Marinha participaram ativamente. O navio, esse navio, Raul Soares, estava sob comando da Marinha, certo? Então, eles têm os arquivos. A Marinha tem, o Exército tem e a Aeronáutica tem. E onde é que estão esses arquivos? Onde é que estão essas informações? Certo? É uma coisa delicada? Sempre que se fala em Forças Armadas, dá até medo, né? Principalmente nós. Mas, assim, eu acho que, num Estado democrático de direito, que é aquilo que nós estamos tentando construir, eu acho que é fundamental que as Forças Armadas sirvam a seu povo e também passem pelas mesmas leis dos demais órgãos públicos. Então, se existe uma lei de transparência que vai para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário, que são os 3 poderes que nós temos constituídos, as Forças Armadas, que são submissas ou deveriam ser aos chefes de Estado, elas também têm que passar por esse crivo. E o Ministério da Justiça talvez fosse um órgão que deveria comandar esse processo. Enfim, eu acho que, assim, aqui eu não preciso contar a história, porque eu acho que o público que está aqui conhece muito bem, né, sabe o que foram esses anos de repressão, o que foram esses anos de ditadura, e o quanto isso prejudicou não só os dirigentes sindicais, mas os trabalhadores, aqueles que eram ativistas, os que eram delegados sindicais, os que nem eram delegados sindicais, mas eram simplesmente ativistas, que perdiam seus empregos e depois nunca mais conseguiam emprego em lugar nenhum, tinha que cair assim numa clandestinidade dentro do próprio país, porque estavam nessas listas e não tinham, às vezes, um esquema maior por trás deles, às vezes não pertenciam nem a nenhum partido político desses mais organizados. E, enfim, essas pessoas foram prejudicadas, a família delas foi prejudicada. Foram, assim, coisas que não tem nem como consertar, não tem nem como... mas eu acho que essas pessoas elas devem ser identificadas. Eu gostei muito dessa frase aqui, no livro aqui da participação do empresariado, das propostas para a Comissão da Verdade. Tem uma frase que eu achei, do Walter Benjamin, eu achei fantástica. É mais difícil honrar a memória dos anônimos do que a dos renomados. E é verdade. A construção histórica se dedica à memória dos anônimos, daqueles que não eram políticos, daqueles que não eram famosos, daqueles que não tinham cargo, daqueles que não tinham mandato, mas que sofreram tanto e quanto ou mais,
do que os outros que puderam até sair do país ou que puderam, de alguma forma, serem resguardados e serem protegidas suas vidas e suas famílias. Então, eu acho que isso é um trabalho, assim, hercúleo, né? Esse hercúleo me veio do filme aqui do Hércules 56, mas é um trabalho hercúleo fazer esse levantamento, e o movimento sindical vai ter que se unir para fazer isso. Não dá para, assim, alguém... o movimento sindical tem esse pequeno defeito de competir entre si, até nas coisas que são, assim, né, de um querer ser mais. Eu sofri mais que você, eu fui mais perseguido que você, mas, enfim... não é? Então, assim, eu acho que essas questões, a gente tem que tratar todas as centrais, porque em todas elas existem pessoas que sofreram isso. É claro que vão ter algumas que tiveram os interventores que ainda estão até hoje, ainda estão aí como dirigente sindical, né? Mas, assim, eu acho que tem que ser feito esse levantamento. Os sindicatos têm isso, sabe? Quais sindicatos? Em Santos foram todos. Acho que não teve um sindicato em Santos onde não houve intervenção, em 64. Certo? Todos tiveram intervenção, e foram interventores. O município ele reconquistou a autonomia de Santos agora, nos anos 80. Não, depois Caçar Esmeraldino. Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, quer dizer... foi um município que foi extremamente perseguido, seus dirigentes extremamente perseguidos, e que não é fácil hoje fazer sindicalismo por causa disso. Porque os netos dessas pessoas, que hoje são trabalhadores, falam, eu vou participar de sindicato, olha o que aconteceu com meu avô, está lá na pobreza, na miséria, perdeu tudo, não trabalhou, não fez nada, não sei o quê. O que ele ganhou com isso? O que ele ganhou com isso? Nem anistia, porque essas pessoas não estão nem anistiadas, nem nada, nem processo fizeram, nem sabe que existe isso, né? Então, é um reflexo grande que eu acho nessa questão, e que nós temos que resgatar, e é uma obrigação nossa, e nós temos que trabalhar em conjunto, sim, as centrais sindicais. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um levantamento junto às entidades sindicais, onde houve intervenção, quando foi, quanto tempo levou, quem foi o interventor. É bom conhecer também os nossos colegas que foram os interventores, certo? Porque eles ajudaram também, de uma certa forma. Ajudaram a acabar com o outro companheiro, ajudaram a atrasar o movimento sindical, certo? Depois nós precisamos levantar, junto às empresas, junto às fichas do DOPS e tudo, essas pessoas que foram demitidas, onde é que elas estão? O que aconteceu com elas? Morreram, estão vivas? E a família delas? Certo? Isso aqui precisa ser levantado também. E aí, nós temos que juntar. Nós temos também, atualmente, o Centro de Memória Sindical, que está tentando também fazer levantamentos de vários sindicatos. Eu acho que juntar essas iniciativas que existem, de centro de memória, de arquivos, de tudo, para ter um material mais consistente, para levar para essa comissão nacional, levar essas coisas com provas, assim, com coisas, está aqui, gente, está aqui, sabe? Nós não estamos falando de perfumaria, nós não estamos falando de meia dúzia de privilegiado, nós não estamos falando... não vou citar nome aqui, mas, enfim, nós estamos falando de uma grande parcela da população que foi prejudicada e que nós precisamos fazer alguma coisa por isso. Então, o companheiro aqui está me pedindo uma partezinha. Pode dar? Um único comentário, lembrar que, do golpe até hoje, a repressão, mas também a impunidade, tem caráter de classe. Só lembrar isso, que a impunidade tem um caráter de classe, a repressão, tudo que a gente viu, e isso é importante destacar. Apenas isso. Ok, obrigada. Então, a gente também, nas centrais sindicais, temos um comando das práticas antissindicais, do qual eu também faço parte.
esse comando das práticas antissindicais, ele não tem como ir para frente, trabalhar e fazer essas coisas, se a gente não pegar lá, não corrigir também desde o passado, né? Eu acho que essas 4 questões, resgatar a memória, uma memória que traga a verdade à luz. A partir daí, reivindicar a justiça e a reparação, eu acho que isso, se a gente não perseguir esses objetivos, a gente vai fazer faz de conta que nós temos uma comissão da verdade, faz de conta que nós estamos tratando essas questões sérias, e faz de conta que a lei de anistia já resolveu o nosso problema, né? Então, eu acho que ela não resolveu. Ela pode ter até assim, dado aposentadoria para alguns, dado indenizações em dinheiro para outros, mas isso, além de não pagar, não corrigir, ainda não atinge todo mundo, certo? Eu acho que dentro também, fazer um levantamento, aqui nós temos uma comissão dos anistiados, eu acho que fazer um levantamento também, né, de quem já conseguiu, para ver quem falta conseguir, certo? Eu acho que é um trabalho que ainda precisa ser continuado, não pode parar, certo? E se a pessoa, por acaso, já morreu, ele tem um filho, ele tem uma família, ele tem um neto, eu não sei. Eu acho que vale a pena a família, mesmo que a pessoa já tenha morrido, certo? A esposa, normalmente a esposa também já morreu, mas, assim, porque, senão, a gente não caminha, a gente fica patinando, e não é uma verdadeira democracia. Você tinha me pedido a palavra? Posso dar para ele? Jogo rápido que discordo do orador, hein? Bom dia, companheiros. Quando a companheira citou aí o caso de tem muitas pessoas que estão no anonimato ainda, né? Eu sou um deles, né? Eu fiz parte da oposição dentro dos sindicatos bancários. Meu nome é José Aguiar. Fui compensador de cheque junto ao Banco do Brasil de 72 até 74. Fiz oposição dentro dos sindicatos bancários e até hoje eu cobro do sindicato uma reparação, né? Não só o que aconteceu comigo, com outros companheiros também, né? Eu fui demitido do banco, sendo que eu estava preso. Fui demitido em 78 do banco. Eu estava junto com a última vez que eu compareci aí em um dos debates aqui na Assembleia, presidido pelo deputado Adriano Diogo, eu citei o caso do Tolesano, né? Que estava junto com ele na porta do Banco do Brasil. Ele foi assassinado covardemente em frente ao Banco do Brasil pela organização Bandeirante, e que, uma semana depois, jogaram o corpo dele no rio Tietê. O corpo dele apareceu boiando no rio Tietê e foi dado como morto por afogamento, sendo que foi mentira, né? Ele foi assassinado na porta do Banco do Brasil, que eu estava junto com ele, né, na época. E eu fui marginalizado após o meu desemprego, em 78, e estou até hoje. Hoje, para sobreviver, eu cato papelão na rua, eu vendo a revista Ocas para continuar sobrevivendo. Obrigado. Muito obrigada, companheiros. Eu não quero mais tomar o tempo das outras pessoas também da mesa, seguir aqui mais ou menos o tempo que nos foi dado, e responder, então, essa pergunta, o que nós esperamos, né, qual a pauta de reivindicação do movimento sindical junto à Comissão Nacional da Verdade. Em primeiro lugar, nós estarmos lá dentro. Eu acho que o movimento sindical não pode estar fora, assim, dessa Comissão Nacional da Verdade. Não pode ser uma comissão só de notáveis, de juristas, enfim, que nós respeitamos, tal, mas o movimento sindical tem a sua história, tem o seu espaço e deve ter o seu espaço dentro da Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que essa é uma das questões, com sua representação, com a sua representação sindical, que hoje são as centrais, certo? E dentro dessa comissão, tratar especificamente
dessas propostas que estão sendo levantadas aqui pelos companheiros e companheiras que estão aqui na mesa, mas também da gente conseguir ter assim, um papel maior, né, e que a gente tenha os meios e condições para a gente fazer essas propostas se encaminharem e, para a verdade, realmente vir à tona. Então, eu acho que nós vamos ter uma reunião agora, dia 9, das centrais. Já existe uma proposta que, inclusive, foi publicada ontem no Diário no Valor Econômico, onde nós pretendemos criar um grupo de trabalho dentro dessa comissão, que seria o 13, para tratar exatamente dessas questões dos trabalhadores, dos sindicalistas e dos dirigentes sindicais. Agora, eu acho que a gente tem que estar com representação nessa Comissão Nacional da Verdade. Isso é uma opinião, uma proposta nossa, né, também da Força Sindical, de que não tem verdade se não tiver também a história do movimento sindical passada a limpo. Tá? Então, agradeço muito a atenção de vocês e agradeço, e é uma honra para mim estar sentada numa mesa com esses companheiros notáveis, históricos, né? Históricos. Notáveis. Não, esses são históricos, não são notáveis, mas eles são históricos, né? Para nós são notáveis do movimento sindical. Bom, muito obrigada. Companheira Nilza, da Intersindical. Depois Vamos ver se eu acho Maristela, depois o Stan. Bom dia. Eu não sei lidar muito com esse aqui, não. Também gosto mais. Como sindicalista, eu também gosto mais daquele. Pega esse aqui, não, pega esse aqui. Esse aqui talvez seja bom para os deputados que já estão mais acostumados aqui, né? Obrigada. Bom dia a todos, companheiros e companheiras. Eu estou representando a Intersindical, um instrumento de luta, unidade da classe e construção de uma central sindical. E, como nosso próprio lema, nós estamos em construção. Eu, diferente... Então, meu nome é Nilza, da Intersindical, e minha base sindical é Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas, Osasco e Vinhedo, e minha atuação é em Osasco. Toda a minha história de movimento sindical é de Osasco. É claro que uma diferença dos meus amigos, dos meus parceiros, que prepararam o terreno para a minha militância. O José Ibrahim, vou chamá-lo assim por ser companheiro, mas ele disse que no dia 2 de fevereiro de 69 ele estava sendo preso, é isso? Eu nasci no dia 8 de fevereiro de 69. Portanto, quando vocês todos, boa parte de vocês, estavam assim lutando, resistindo, eu estava nasci na Bahia, lá no interior, no sertão, e a minha geração é a geração que foi embalada pela luta de vocês. Fui formada, e aí não falando enquanto central, mas enquanto pessoa que viveu essa história. Fui fui formada dentro do regime militar, falando escolarmente. Então, vinha falando para a Nádia no caminho, formava toda quarta-feira tinha aquele negócio de ordem lá, cantar o hino nacional, declamar poemas. Então, todo mundo da minha geração, que hoje está com 44, que é a minha idade, 45, foi esta formação. E uma alienação. Nós não ouvíamos falar de luta de trabalhador, de resistência de trabalhador. Male, a gente conheceu Martins, Miramontes, Drauzio e Camargo, que eram os estudantes que tinham resistido e, por isso, tinham sido mortos, e porque tinha que ter tido a Revolução Militar e não sei o quê. Eu fui da geração que estudou a Revolução de 31 de março de 64. Né? Então, minha geração estudou isso. É preciso que se repare isso. As escolas, ainda tem escola que diz isso, que foi uma revolução. Uma revolução sempre é um golpe de Estado, uma mudança de governo, ou uma mudança de estilo de vida numa sociedade, é uma revolução. Mas ela não é uma revolução como a gente prega e como as pessoas pregam, uma revolução para o bem. Ela foi uma revolução repressiva, para servir a classe dominante, para servir um grupo de pessoas e reprimir um outro grande grupo.
Então, a gente precisa, Neto, respondendo à pergunta, na nossa opinião, investigar, divulgar e punir os crimes. E eu dou um destaque, companheiros e companheiras, como pessoa formada nesta geração, de divulgar, de divulgação. Por quê? Porque se a minha geração foi formada, minha geração e as seguintes, até a segunda década, quem nasceu em 79, foi formada como Revolução de 31 de março, os meus filhos, e eu tenho um filho de 18 anos, os meus filhos estão sendo formados como se essa história não existisse. A parte de história que eles estudam no currículo escolar passa por cima disso. Passa por cima dessa história. Então, nós estamos agora com uma nova geração, com uma turma que está entrando, ou que vai entrar no mercado de trabalho, que desconhece. Eu ainda tive, eu e a minha geração, e é o grupo de pessoas que dirige a Intersindical, por sorte ou por nós somos um grupo que se identifica com, formado mais ou menos desta geração, nós pegamos a carona na luta que foi feita pelos trabalhadores que resistiram ao golpe, que foram presos, que foram perseguidos, e os sindicatos que retomaram as lutas. Então, nós nos formamos ainda tivemos tivemos a capacidade de conviver com estas pessoas e formar a nossa consciência em torno disso. Os meus filhos já não terão mais. E aí, quando eu digo os meus filhos, eu estou falando da próxima geração, da juventude mesmo, que estão nas escolas, que estão nas universidades, e que estão sendo formados hoje numa consciência de individualismo. Tudo aquilo que nós pregamos em termos de discussão coletiva, de formação, de coletivo mesmo, de uma sociedade melhor constituída pelo coletivo, hoje a gente vê o contrário, a gente vê o indivíduo. Né? E com toda a informática, com todas as tecnologias que nós temos acesso hoje e que a juventude tem acesso, isso vai ficando cada vez mais distante. Essa história, ao invés de trazer para perto, ela fica mais distante. Então, eu penso que a Comissão da Verdade estadual, nacional, eu penso como intersindical e como sindicalista, que deve fazer isso, investigar, divulgar e exigir a punição dos crimes, seja eles cometidos regime mesmo, pelos agentes da ditadura, sejam eles cometidos por empresas, né? Apoiados e incentivados por empresas. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de focar um pouquinho em Osasco, que é minha região, e um pouco no meu sindicato, o sindicato que eu estou dirigente há bastante tempo, mas que eu vi ele crescer, ele mudar de história. O nosso sindicato foi fundado, o Sindicato dos Químicos, ele é o Sindicato dos Químicos, originalmente ele é o Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de Osasco e Cotia. E ele foi um sindicato fundado em 1962 como associação, e em 63, junho de 63, ele ganhou a carta sindical. E, em 64, foi eleita oficialmente o primeiro dirigente, a primeira direção, com um presidente que veio de São Paulo, que nós dizemos na história lá de Osasco, que ele ganhou o sindicato, porque ele não lutou, ele não construiu, ele não batalhou por aquela construção. Osasco emancipou em 19 de fevereiro de 62, o sindicato, a associação fundou no mesmo ano, em 63 foi dada a carta sindical. Então, a nossa história, enquanto químico, ela não é uma história muito contada, ela não é uma história ela não aparece muito, até porque, em 68, teve a greve da Cobrasma, tinha todo o movimento dos metalúrgicos lá na cidade, que ofusca a história dos químicos. E o que nós conhecemos como história, quando nós chegamos lá, é que a sede do nosso sindicato tinha sido usada como base para a reunião dos militares e de todos que discutiram a entrada na Cobrasma. Por quê? Porque o Sindicato dos Químicos, infelizmente, a gente tinha uma placa lá na sede que o terreno tinha sido doado pela Ródia. Tinha uma têxtil ali, porque não existe mais a Ródia, mas o prédio ainda está lá, e eles doaram o terreno para a construção do sindicato. Então, já o nosso sindicato ele já não surgiu com uma história de resistência, de luta, ele já surgiu subserviente, dentro deste contexto de ditadura.
Então, na região, nós estamos reconstruindo a história do que nós chamamos de 25 anos de luta, que foi quando, em 87, a oposição ganhou o sindicato daquela direção, e estamos reconstruindo os 50 anos de história, e a gente está buscando isso. Junto com isso, a gente, esse ano, está comemorando 10 anos da fundação do Instituto Zequinha Barreto. O Zequinha Barreto, vocês conheceram, o pessoal que militou naquela época conheceu, e por obra e arte de um companheiro muito batalhador e que também tem assim uma visão de formação e de necessidade da consciência, de manutenção da consciência e de manutenção da história dos trabalhadores, batalhou com a gente. Falou, vamos construir. O companheiro Antônio Carlos Cordeiro, uma parte de vocês conhece, ele é de Carapicuíba, ele que foi o maior incentivador, disse, nós temos que construir, temos que batalhar, temos que buscar, para poder a gente manter viva. Não é possível que a história dos trabalhadores, a história de resistência, sejam contadas por outros e não pelos próprios trabalhadores. Então, no nosso sindicato, funciona o Instituto, que este ano comemora 10 anos, e é parte dessa tentativa de manter a história, de manter a memória. E, para concluir, porque eu falo muito como sindicalista, né? Para concluir, esses dias atrás apareceu um rapaz lá, ele ia passando na rua, viu uma placa lá do Instituto Zequinha Barreto, e ele disse, olha que interessante, eu entrei aqui porque eu sou de um grupo de teatro, a gente vai fazer uma peça que vai reconstituir a história desse pessoal da época, e eu vou fazer o Zequinha Barreto. Aí ele viu lá, ele entrou, e aí eu mostrei o Instituto, mostrei os livros, a gente tem um violão que pertenceu ao Zequinha. Ele disse, meu Deus, que impressionante, porque eu vou fazer exatamente a parte artística dele. Ele nem se ligou na parte de que o cara tinha participado da resistência, de que ele era um trabalhador. O enfoque que ele ia dar como personagem, como ator, era para a parte artística do Zequinha. E aí, quando eu levei ele até o Instituto e apresentei toda a discussão, os livros que tinha, ele falou, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Um rapaz de mais ou menos 25 anos, 26 anos. Então, é dessa geração que eu estou dizendo que a reparação maior que nós podemos fazer para as pessoas não é em dinheiro, isso eu concordo completamente com a companheira. A reparação maior que nós podemos fazer pelo Brasil é contar essa história bem contada e divulgar essa história. Porque também não adianta a Comissão da Verdade apurar e ficar nos anais das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional. E isso tem que dar publicidade, tem que ser divulgado, tem que cavar espaço nessa mídia preconceituosa, nessa mídia maldosa que a gente tem, né? E a gente tem que buscar espaço nessa mídia usando a Comissão da Verdade, por ela ser algo instituído e constituído e reconhecido legalmente, porque nós, como sindicalistas, ou mesmo nós, como centrais sindicais, o nosso espaço para falar sobre isso é quase nada. Então, concluo dizendo que a grande reparação, a nossa grande missão com todo este processo é investigar, divulgar essas informações para que os nossos filhos, os nossos netos, que aí já serão bisnetos, talvez, de vocês, conheçam essa história e mude ela. Não aceite nunca mais nenhum tipo de ditadura. Ok? Verdade. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, cumprimentar a mesa, Sebastião Neto, na qual cumprimento todos os presentes, e agradecer o convite também do deputado Adriano. Meu nome é Carlos Rogério, eu sou secretário de Políticas Sociais da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, e atendendo aqui a essa mesa, não fiz parte aqui, vamos dizer assim, como... Pessoal, apesar do rigor do Neto, desse exagero, fala um pouquinho da vida de vocês. Tudo bem que não vai dar para contar a história de Ibrahim, que senão precisa fazer um dia inteiro. Mas, pelo menos, fala de onde vocês vieram, como é que vocês nasceram, como é que vocês entraram na luta, né? Senão parece que nós somos tudo político aqui, não somos gente. Né? Tá legal, deputado. E então, político não é gente. Então, como secretário de Políticas Sociais da CTB, eu sou assistente social, meu sindicato de origem é Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará, eu sou cearense, estou aqui em São Paulo há 9 anos,
fui eleito nesse processo todo. Sou de 3 de agosto de 66, também, então, nasci nessa ditadura, e, no máximo, quer dizer, no máximo não, né? A minha militância foi basicamente estudantil, na década de 80, e logo em seguida no mundo do trabalho, na década de 90, até cargos e tarefas de direção a nível de central sindical, a nível nacional. Nesse sentido, a história nossa, ela tem que ser resgatada. O testemunho do Ibrahim, do Portugal, ela, enfim, de todos, ela traz que nós temos que resgatar essa história, fazer com que a Comissão da Verdade ela tenha ela consiga ela consiga primeiro mostrar, né, o que foi a ditadura do ponto de vista dos testemunhos, né, das pessoas, das lideranças do que passaram, confirmar que foi um crime, que foi um ato de bárbaro, foi um ato de covardia, de um Estado militarizado contra a resistência civil, contra trabalhadores, contra estudantes, contra cidadãos e cidadãs que não aceitam, que não aceitaram esse tipo de regime discricionário, fazer esse resgate para que as gerações presentes e futuras entendam e compreendam que nós não podemos conviver com esse tipo de regime. E, para isso, é necessário se fazer a cobrança da justiça. O que vem na cabeça de um militar que entra hoje nas Forças Armadas e vê que os seus antepassados fizeram tudo isso e não são punidos. E não tem nenhuma punição. Que mentalidade vai um jovem militar que entra nas Forças Armadas e vê que na década de 60 e 70, os seus colegas, que estão hoje, não sabe onde, clube daqui, dacolá, as reservas, muito pelo contrário, bravejam como se fossem donos, né, do passado, que esse passado estava correto. Então, para efeito de futura geração, para efeito de fazermos justiça no presente, tem que ser punido esses militares, esses colaboradores civis e militares, as empresas, todos aqueles que contribuíram para esse regime discricionário, para esse regime de exceção, para esse regime ditatorial. Então, a cobrança de justiça é o primeiro, lógico, primeiro é resgatar a história, as testemunhas, a Comissão da Verdade, colocar isso para toda a sociedade. Segundo, a cobrança dessa justiça. A cobrança da justiça e dizer que aqueles que foram torturados foram vítimas, e não a anistia, como se foi na década foi passado, ampla, geral e restrita. Não, teve um torturador e teve um torturado. Teve um que estava armado e o outro que estava desarmado. E as resistências foram por conta dessa situação totalmente errada. E aí a CTB se propõe, e está fazendo isso, né, como fruto dessa pergunta, Neto, de cobrar a mais pura verdade, cobrar a justiça, fazer com que a Comissão da Verdade apure todos os fatos, com seus testemunhos, estava falando aqui com Portugal, ter a experiência dos nossos camaradas, João Batista Lemos, lá no ABC, a CTB, como a central nova e de experiência, enquanto central hegemônica, vamos dizer assim, dos militantes históricos do Partido Comunista do Brasil, na época do Partido Comunista, boa parte da época da nossa história. Nós temos também, e eu também, como militante do PCdoB, nós temos muito interesse de fazer com que esse processo vá até o final e seja apurado, seja feito todas essas investigações e apurado e cobrado justiça para todos os nossos, não só os que estão vivos, mas também, principalmente, aqueles que estão mortos. Então, essa é a nossa contribuição, e dizer que a CTB tem interesse e vai contribuir na medida que formos, e a companheira da Força falou isso, então, fora as centrais sindicais têm, sim, uma pauta unificada, uma pauta comum, a nossa atuação é justamente mais fortalecida, com maior visibilidade, a partir do momento que a gente faz essas ações conjuntas, e que, nesse momento, é super importante, juntamente com o Poder Legislativo, nós estarmos em parceria. É isso. Muito obrigado.
Tá ligado? Ah, tá tranquilo. Bom dia aos companheiros e companheiras. O Ivan saiu? Não quer falar já, Ivan? Ah, tá. Bobiei. Passei para eles passar para você. Tá. Ok. Então, bom dia. Né? Eu queria dizer que eu estou aqui representando o secretário de Políticas Sociais da CUT Nacional, que é o Expedito Solaney. Ele pede desculpas, né, por não estar aqui hoje, mas ele está numa atividade da CUT no Nordeste, na Paraíba, e não tinha como estar aqui nesse momento. Né? E pediu para que a gente, da assessoria, viesse para falar um pouco do que a CUT está fazendo com relação à Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade. Bem, eu queria só fazer um histórico do que a gente tem acompanhado, né, que começou aqui com a reunião com a Dilma, né, o Solaney esteve numa reunião com ela no início de março, e, nessa conversa, né, ele colocou a necessidade de ter um capítulo dos trabalhadores, né, que tratasse dessa questão dos trabalhadores, com o qual a Dilma concordou, e, a partir de então, a CUT vem fazendo alguns encaminhamentos nesse sentido para se criar esse grupo de trabalho, que ficou como sendo o número 13, né, o GT número 13, que fizesse um levantamento das questões dos trabalhadores e dos sindicatos para esse relatório nacional. Bom, houve também uma reunião com a Rosa Cardoso, né, que, nessa reunião, ela definiu aí uma data que ficou para o dia 15, agora, né, dia 15 de abril, próxima segunda-feira, né, para uma reunião com as centrais sindicais. Eu acho que todas estão sendo convocadas, e, a partir disso, a CUT, no dia 9, agora, né, está chamando também as centrais para lá na sede nacional, às 14 horas, conversar um pouco sobre esse grupo de trabalho e as propostas, né, que podem ser apresentadas. Deixa eu ver aqui o que mais eu marquei. Uma outra coisa que a CUT também implementou nesse período foi, a partir da reunião com os secretários de Políticas Sociais das CUTs estaduais, que foi realizado também em março, em Brasília, a proposta de se criar, né, uma comissão da verdade da CUT, nos moldes da que existe na UNE e também na OAB. Então, a CUT, na sua última reunião da Executiva Nacional, deliberou a criação dessa comissão, e também a gente está trabalhando nesse contexto, tentando criar, né, juntar todas essas informações dentro dessa comissão, para ter um relatório também da CUT para ser apresentado. Tá? A gente também tem acompanhado aí o pessoal da sociedade civil, né, que agora, no dia 27 e 28 de abril, vão se reunir em Cajamar, né, a CUT, o Movimento Verdade e Justiça e o Comitê Paulista Memória, Verdade e Justiça, né, que vão preparar o encontro do dia 30 com a Rosa Cardoso. Né? Então, essa agenda a gente está trabalhando em conjunto com esses movimentos sociais, e esse encontro, no dia 27 e 28, agora vai ocorrer. Eu, assim, ouvindo os companheiros todos, eu acho que a gente não tem divergência quanto à resposta que o Neto fez aqui para nós, né? Eu acho que o que talvez a gente tenha que fazer é essa questão mesmo de sentar, organizar esse grupo de trabalho, ter uma metodologia de trabalho, fazer esse levantamento necessário, porque existe um prazo muito curto para isso. Né? Então, eu acho que o enfoque que o Augusto deu, que a Nilza deu, que a Ruth deu, não tem diferença nenhuma. Eu acho que é levantar os dados que se tem sobre o que aconteceu nesse período, com esse enfoque na avaliação dos crimes que foram cometidos, nas intervenções que foram feitas nos sindicatos, na identificação, né, que eu acho que esse é importante, que o Augusto falou, né, da articulação empresarial com a repressão, que eu acho que é importante ter esse levantamento, e esse grupo de trabalho fazer isso nesse tempo. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Estamos aí com todas essas reuniões para organização, e acho que, logo, no prazo, a gente tem alguma coisa também
para apresentar, acho que aqui na Comissão da Verdade, para a gente poder ter uma noção do que vai ser apresentado e do que a gente vai poder fazer e contribuir. Tá certo? Eu acho que é isso. Minhas palavras ficam nesse sentido. Obrigada. Bom, eu acho que falta daqui na mesa o stand. Só lembrando, esse material do dia 15 tem ainda, Milena, aí? Se alguém precisar. Esse material já tem algum tempo, foi publicado pela comissão. Várias da Comissão da Verdade também tem para todo mundo, e a cartilhinha amarela também tem, tá? Com a Milena, com essa mocinha que está ao lado do Adriano aqui. Vai estar. Dá uma circulada aí, Milena. Bom dia aos companheiros e às companheiras. Eu quero agradecer aí aos companheiros do Projeto Memória, principalmente o Neto e o Valdemar, e também essa sacada importante do Adriano, do nosso deputado, de trazer essa questão da Comissão da Verdade. Nós aqui estamos entendendo que isso só pode avançar se realmente nós ampliarmos a ideia, não só da reparação, mas a ideia da justiça. E nós sabemos que é uma coisa dura para nós, certo? Nós que viemos do movimento sindical e passamos para o movimento, vamos dizer assim, político, partidário, no processo da resistência, nós sabemos que a coisa mais importante que tem para a gente fazer alguma coisa é a gente criar unidade. Agora, a unidade não pode ser uma unidade institucional. Tem que ser uma unidade que realmente avance e que trabalhe com a consciência. Se a gente não entender que esse processo precisa ser divulgado em todos os lugares. Então, por exemplo, o movimento sindical aqui. Eu também venho também do movimento sindical de 68, de Osasco, venho para São Paulo e faço a questão partidária. Mas uma coisa que eu aprendi, que se você não tem uma unidade no processo de enfrentamento do inimigo e você só o enfrenta, entende, de lado, você não avança. Por exemplo, esse processo da resistência e da defesa do Estado democrático e de direito precisa ser pauta do movimento sindical. O movimento sindical, a gente não pode ter ilusão, foi destruído em 64, já era muito, vamos dizer assim, tinha dificuldades, havia avançado, mas ele foi destruído. E agora, nesse processo todo da resistência, o movimento sindical não, praticamente, tirando os nichos, não teve avanço. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas questões. Nós precisamos entender o seguinte, que o movimento sindical vem, mas vem devagar, porque ele não tem história acumulada. Ele tem um processo histórico. Agora, nós precisamos avançar nisso. E, para avançar nisso, o movimento sindical precisa colocar na pauta a questão do Estado democrático e de direito. Se ele avançou na conquista da liberdade sindical, ele não pode ter mais ser patrolado pelo governo. Então, por exemplo, o que o Mancha falou, que os militares fizeram. Eu quero ver o movimento sindical fazer isso. Fazer uma nota unificada de todos os trabalhadores em defesa do Estado Democrático e de Direito. É essa a questão que se coloca para nós. Porque é importante o que aconteceu na Comissão da Verdade. E nós aqui, o Braz aqui, nós já tentamos isso 3 anos atrás, com o Nelson Martinez, o nosso companheiro falecido, do sindicato do gás, e teve toda uma atividade no ABC, na Ford, e nós já tentamos trazer essa ideia de unificar.
de mostrar como a resistência dos trabalhadores entraram nesse processo de avanço das lutas e no enfrentamento da ditadura. Nós não queremos substituir o que foi feito pelos, vamos dizer assim, os lutadores, quem teve uma atitude, vamos dizer assim, de entender, entende? Que era preciso resistir, que era resistir armado. Nós não queremos, isso não tem história, é história, entende? Nós queremos fazer o seguinte: o movimento sindical precisa, e ele tem os recursos, aqui está a grande questão, tem os recursos e as condições de colocar no seu boletim, como era feito em 81, 82, 83, entende? Essa sequência de morte dos camponeses, essa luta desigual que acontece no Brasil. E aliar isso a essa questão toda da repressão do movimento operário. Então, hoje nós estamos falando em novas tecnologias. Os patrões não precisam mais buscar em arquivos. Qualquer nome que eles colocarem na internet, eles vão ver história. Não precisa mais. Esse negócio da repressão, essas coisas todas, isso aí é coisa que nem eu falo assim, do século XX. O século XXI não tem mais essa característica. O século XXI tem o desafio, e o desafio nosso é a nossa unidade e a nossa ida à rua, a nossa ida a todos os lugares necessários para fazer a divulgação. Então, uma questão do movimento sindical é colocar na pauta essa questão tanto da reparação quanto da punição. Existem, por exemplo, a ANAP, onde eu estou militando, entende? Associação dos Anistiados Políticos Aposentados, existe porque existe uma lacuna no movimento sindical. O Fórum dos Ex-Presos Políticos existe porque o movimento sindical não abraçou essa questão, entende? Da defesa dos trabalhadores, dos lutadores, não na questão só da pauta sindical, das reivindicações econômicas, das reivindicações políticas. A burguesia conseguiu fazer essa divisão. E nós precisamos unir essas questões. E a anistia, a Comissão da Verdade consegue fazer isso. Ela consegue porque ela tem nos seus objetivos não a questão institucional. Ela tem nos seus objetivos a questão de uma mudança de uma outra sociedade. Uma sociedade que realmente atenda os interesses da maioria. Então, essa questão do Estado Democrático de Direito, ela é uma questão do Estado Democrático de Direito para a maioria. Essa é a questão que se coloca. Então, para nós, da ANAP, é salutar, é saudável que o movimento sindical venha e diga realmente para os trabalhadores, como foi construída essa luta, como o sindicato foi dizimado, como os lutadores dos sindicatos, sejam eles dirigentes ou não, foram assassinados. Está faltando, porque você só consegue fazer alguma coisa se você criar o clima. Se você não criar clima, se você só criar nichos, você não avança. E até agora, a questão da anistia não entrou na pauta aqui no caso das centrais, que as centrais é nova, então vamos tirá-la, mas dos sindicatos, quer dizer, mesmo os combativos, entende? É que nem quando a gente trabalhava, quando eu trabalhava, quer dizer, a questão da CIPA era importante, acontecia acidente, mas era a última coisa que entrava. Na pauta era a CIPA, era a defesa da saúde do trabalhador. Então, isso eu espero que não aconteça com a questão do movimento sindical, que entre na pauta de verdade,
Quer dizer, que as ações que se coloquem, ela tenha realmente uma divulgação. Porque é isso que a Nilza colocou. Eu também sinto isso. E todo mundo sente. Quer dizer, ainda não avançamos em contar a nossa história. A história da luta dos trabalhadores, a história da luta de classe. Certo? E nós temos que entender que nós vamos estar sempre envolvidos com a luta de classe. Seja que governo for, porque esse governo está submetido à lei do capital.